Na madrugada de 23 de junho de 1996, em uma mansão em Maceió, Alagoas, dois corpos foram encontrados. Paulo César Farias, conhecido no Brasil inteiro como PC Farias. O homem que havia sido tesoureiro da campanha que elegeu Fernando Collor à presidência da República. O homem que estava no centro do maior escândalo político do Brasil até aquele momento. O homem que havia sido condenado por corrupção e estava solto após decisão judicial. E ao seu lado, Suzana Marcelino, sua namorada. A versão oficial disse que foi um homicídio seguido de suicídio. PC Farias teria atirado em Suzana durante a madrugada e depois voltado o revólver contra si mesmo. Mas quase ninguém acreditou nessa versão. E até hoje, quase 30 anos depois, muita gente ainda não acredita. Porque PC Farias era o homem que sabia demais. Que tinha documentos. Que tinha nomes. Que sabia de onde vinha o dinheiro e para onde ia. E ele estava morto 3 dias antes de ter que prestar depoimento sobre o caso PC Farias à Comissão Parlamentar de Inquérito. Coincidência? Talvez. Mas no Brasil político dos anos 90, coincidências como essa tinham um custo muito alto para quem as investigava. Para entender a morte de PC Farias, você precisa entender quem ele era e o que ele representava. Paulo César de Oliveira Farias nasceu em Alagoas em 1945 e construiu uma carreira como empresário e operador político. Ele tinha um dom especial, conseguia circular entre o mundo dos negócios, o mundo da política e o mundo do dinheiro com uma facilidade que poucos tinham. Quando Fernando Collor de Mello disputou a presidência do Brasil em 1989, PC Farias foi o responsável pelo financiamento da campanha. Collor ganhou. E PC Farias se tornou o homem mais importante dos bastidores do poder federal. O problema é que o dinheiro que financiou a campanha e manteve a máquina de Collor funcionando não veio de lugares limpos. Em 1992, o irmão de Collor, Pedro, concedeu uma entrevista à revista Veja em que relatou o esquema. PC Farias montou uma estrutura de extorsão de empresários brasileiros. Empresas que queriam contratos com o governo federal pagavam propina através de um sistema de testas de ferro e contas fantasma. O dinheiro então era redistribuído para financiar os gastos pessoais de Collor e a operação política do governo. A CPI que investigou o caso revelou detalhes que chocaram o país. Reformas na residência presidencial pagas com dinheiro do esquema. Carros de luxo. Viagens. Uma rede de corrupção que chegava a ministros, empresários e operadores políticos de todo o Brasil. Collor renunciou em dezembro de 1992 antes de ser cassado pelo Congresso. PC Farias foi preso, julgado e condenado. PC Farias foi condenado em primeira instância a 6 anos de prisão por corrupção e outros crimes. Mas o Brasil jurídico dos anos 90 era um labirinto de recursos e liminares. PC Farias conseguiu habeas corpus. Ficou em liberdade. Foi preso novamente. Conseguiu nova liminar. O processo se arrastou pelos tribunais enquanto ele ia e vinha da cadeia. Em 1996, ele estava solto. E havia algo novo se desenvolvendo, uma nova CPI, desta vez investigando o chamado esquema PC, com foco em irregularidades no Ministério da Saúde e em outros contratos federais do período Collor. PC Farias havia sido convocado para depor. Segundo relatos de pessoas próximas a ele na época, ele estava nervoso. Sabia que tinha informações que poderiam comprometer pessoas muito poderosas que ainda estavam no poder ou próximas do poder. Havia rumores de que PC Farias tinha documentos. Que havia guardado registros do esquema como seguro de vida. Que usaria essas informações como moeda de troca se fosse necessário. 3 dias antes do depoimento marcado, ele estava morto. Na manhã de 23 de junho de 1996, um funcionário da mansão encontrou os dois corpos. PC Farias estava no quarto, morto com um tiro na cabeça.
Suzana Marcelino também estava morta, igualmente com um tiro na cabeça. O revólver estava ao lado do corpo de PC Farias. A polícia de Alagoas chegou ao local e começou a investigação. A conclusão veio rapidamente: PC Farias havia matado Suzana e depois se suicidado. Mas os problemas com essa versão começaram a aparecer quase imediatamente. Primeiro, a posição dos corpos. Segundo alguns peritos que analisaram as fotografias originais, a posição do corpo de PC Farias e a trajetória do projétil que o matou não eram totalmente compatíveis com um suicídio convencional. Segundo, a ausência de pólvora. O exame de resíduo de pólvora na mão de PC Farias deu resultado controverso. Alguns laudos indicaram presença de resíduo, outros, ausência. Terceiro, o motivo. Ninguém conseguia explicar por que PC Farias, às vésperas de um depoimento que poderia beneficiá-lo ao revelar outros culpados, teria decidido matar a namorada e se suicidar. Quarto, a mansão. Ela tinha sistema de segurança e câmeras. Os equipamentos de gravação apresentaram problemas técnicos precisamente naquela noite. As fitas de segurança estavam apagadas ou danificadas. A teoria do assassinato nunca foi provada. Mas também nunca foi completamente descartada. Ao longo dos anos, vários nomes foram citados em conexão com a possível eliminação de PC Farias. A primeira linha de investigação paralela apontava para o próprio Fernando Collor. PC Farias era o único que poderia revelar exatamente quanto dinheiro havia sido desviado e para onde parte dele foi. Se houvesse documentos ou memórias que Collor não queria que viessem a público, PC Farias era uma ameaça. A segunda linha apontava para empresários que haviam participado do esquema e que temiam ser expostos. PC Farias sabia nomes, valores, datas. Com um depoimento detalhado, ele poderia arrastar para a cadeia pessoas que até então haviam escapado ilesas. A terceira linha, mais especulativa, apontava para elementos do próprio sistema político-policial alagoano, onde PC Farias tinha raízes profundas e onde as linhas entre poder político e crime organizado eram historicamente tênues. Uma investigação paralela conduzida por um delegado federal concluiu que havia evidências suficientes de que os dois corpos haviam sido manipulados após as mortes. Mas essa investigação foi engavetada. O delegado foi transferido. Os autos sumiram durante anos e reapareceram incompletos. A investigação oficial do estado de Alagoas foi encerrada com a conclusão de homicídio seguido de suicídio. Mas problemas continuaram aparecendo. Em 2007, 11 anos após as mortes, o caso foi reaberto brevemente por uma equipe da Polícia Federal a pedido do Ministério Público. Novas análises técnicas foram solicitadas sobre as fotografias originais da cena do crime e sobre os laudos necroscópicos. As conclusões foram inconclusivas. Havia inconsistências técnicas que não podiam ser explicadas definitivamente de nenhum dos dois lados. A cena do crime havia sido contaminada nas primeiras horas. Evidências materiais haviam sido perdidas ou nunca devidamente coletadas. Uma perita independente alemã contratada por uma rede de televisão brasileira analisou as fotografias originais e concluiu que a posição do corpo e do arma eram inconsistentes com suicídio. A perita não tinha acesso ao corpo nem ao local original, apenas as fotografias disponíveis. O caso foi novamente arquivado. Suzana Marcelino era filha de militares. A família nunca acreditou na versão oficial e tentou, ao longo dos anos, pressionar por uma nova investigação. Sem sucesso. O caso PC Farias existe dentro de um contexto político mais amplo que ajuda a entendê-lo. O Brasil dos anos 90 estava ainda digerindo as revelações do esquema Collor. A imprensa havia sido heroica na exposição do caso. A CPI havia funcionado. O presidente havia caído. Mas havia uma sensação generalizada de que nem todos os culpados haviam sido responsabilizados. Que o esquema era maior do que o que havia aparecido. Que havia nomes protegidos por acordos não escritos.
PC Farias era o elo entre o poder formal e o dinheiro sujo. Ele conhecia os mecanismos. Sabia quem havia participado e quanto cada um havia recebido. Morto, ele levou essas informações para o túmulo. Ou quase. Porque ao longo dos anos seguintes, em conversas com jornalistas e investigadores, algumas das pessoas próximas a PC Farias foram revelando fragmentos do que sabiam. Nomes de empresários que haviam pago propina. Esquemas que não haviam sido investigados. Mecanismos que continuavam sendo usados mesmo depois do fim do governo Collor. PC Farias morreu. Mas a história que ele poderia ter contado foi aparecendo aos pedaços, ao longo de décadas. O caso PC Farias é um espelho de algo que o Brasil repetiria muitas vezes nas décadas seguintes. A morte de alguém que sabia demais. A investigação comprometida. As evidências perdidas ou contaminadas. O arquivamento conveniente. Não é possível afirmar com certeza que PC Farias foi assassinado. A versão oficial do suicídio é tecnicamente possível. Mas as circunstâncias ao redor, o timing, os problemas com a investigação, a supressão de evidências, os interesses óbvios de muitas pessoas poderosas em silenciá-lo, tudo isso cria uma dúvida razoável que nunca foi respondida. E essa dúvida importa. Não apenas para o caso específico, mas porque ela revela como funciona o poder quando ameaçado. Quando alguém sabe demais e está prestes a falar, o que acontece? No caso ideal, a justiça o protege e usa seu conhecimento para responsabilizar os culpados. No caso brasileiro dos anos 90, essa pessoa morreu 3 dias antes de depor. Pode ter sido coincidência. Pode ter sido a loucura de um momento de crise pessoal de PC Farias. Pode ter sido muita coisa. Mas quando você olha para a história completa, com tudo que estava em jogo, fica difícil não se perguntar, quem se beneficiou com o silêncio de PC Farias? Se você chegou até aqui, deixa o like e se inscreve. Toda semana tem um novo arquivo para abrir.